Estamos de volta, depois de uma aula completinha de Enem, a gente vem com mais um pouco de assunto ainda para finalizar o nosso terceirão, né? Recordando, porque recordando o assunto que a gente já viu. Já viu? Tá igual, nós estamos igual aquela novela, vale a pena ver de novo. E qual que é a chance deles lembrarem desse assunto da aula de hoje? Não sei, tem uma probabilidade, né? Tem uma chance? Tem aluno que é assim, eu acho legal a conversa dos alunos. Você vai começar um assunto, você coloca lá o tema da aula no quadro. Aí, não sei de nada, não lembro de nada. Aí você começa a aula e eles começam, não, isso aí eu lembro. Isso aí eu já estudei. Isso aí eu sei. Às vezes, né, e esse é o detalhe que nós temos que ter amarrado. Está na nossa cabeça, nós estudamos. Só que nós precisamos realinhar, e aí é legal que o terceiro ano está sendo realinhado com o top 5 do Enem. E nós começamos o terceirão falando do top 5 e vamos basicamente fechar o terceirão também falando do top 5 do Enem. Isso mesmo. Na verdade, quando fizemos o planejamento, pensamos dessa forma, nesse formato. Iniciamos falando dos 5 conteúdos que mais caem no Enem em matemática e precisamos finalizar para recordar com eles e deixar bem fresquinho na memória, porque a gente se despede do terceirão, mas os assuntos continuam, porque o Enem ainda não aconteceu, né? Então vocês precisam ainda estar alinhados conosco. Inclusive, a gente nem sai do grupo, porque a gente fica ali aguardando, desejando sucesso para vocês, esperando alguns momentos, o questionamento de alguns professores presenciais, a gente continua ali dando a assistência, tá bom? E aí, falando em chance, falando em probabilidade, o assunto de hoje é esse, né? Então vamos recordar junto com vocês toda essa desenvoltura desse conteúdo que lá nos outros anos a gente dedicava mais aulas. Aqui pra gente recordar com vocês uma aula apenas, tá certo? Vamos de aula número 63, vamos lá. Então, falando de probabilidade, a gente vai focar aí no estudo propriamente dito das probabilidades, certo? Certinho. O estudo das probabilidades é aquele cujas ferramentas dão suporte a uma extensa área do conhecimento, né? E onde teve origem mesmo, para recordar com eles? Teve sua origem na necessidade, olha só, de novo, nós falando disso. A matemática, ela surge nessa necessidade de contar. E aqui, o cálculo da probabilidade surge na necessidade de quantificar os riscos, né? De avaliar qual é a chance que eu tenho de ganhar em um certo jogo. Então aí vem a denominação jogos de azar. São jogos que têm riscos de ganhar, mas também nos proporcionam riscos de perder. Verdade, esses jogos de azar é correr risco, na verdade, né? Quando a gente fala de chances de algo acontecer, de possibilidades, probabilidade, a gente tá nessa pegada aí, né? Beleza, eu posso ganhar, mas eu também posso perder. Eu não posso esquecer Estamos cientes disso. Isso, não posso esquecer dessa quantificação. Quando eu quantifico a chance que eu tenho de ganhar, eu deixei ali quantificado também a chance que eu tenho de perder. E quando aí eu coloco na balança. Fazendo essa relação de balança, de equilíbrio, de tudo, né? Quando a gente fala de chances, a gente já está falando de percentual. Isso. Certo? De porcentagem. Um certo percentual eu tenho para ganhar, um certo percentual a perder, né? Então, falar de chance, falar de probabilidade é trabalhar com porcentagem, tá certo? Então, quem não lembra de porcentagem, para fazer probabilidade fica um pouquinho mais complicado, precisa, porque aqui a gente vai trabalhar com fração. Uma fração nada mais, nada menos do que uma divisão, uma razão, e que se dividido, multiplicado por 100, é um percentual, tá? Então, tá tudo conectado. Então, vamos em frente, olha lá. Então, no estudo das probabilidades, os jogos de azar são aqueles que a possibilidade de ganhar ou perder depende exclusivamente do acaso. Então, agora, é independente da habilidade do jogador. Às vezes o jogador é um jogador ótimo, mas o que ele vai contar? Com a sorte, né? A gente diz jogos de azar, mas é praticamente também podemos dizer jogos de sorte, né? Então aqui a habilidade do jogador não vai ser levada em consideração. Não é igual, por exemplo, no futebol, que o time treina, o jogador é muito bom, faz a diferença. Não é igual no basquete, não é igual até mesmo no xadrez, né? O xadrez tem uma certa sorte também, mas tem mais envolvimento bem maior mais do habilidade treinamento do jogador, porque começa tudo igual. Não é de jogar as pedras e ser uma questão de sorte. E sim, a habilidade do jogador está em jogo. Nós até colocamos assim, que os jogos esportivos dependem muito do treino e da capacitação do jogador.
igual fazer o Enem. O Enem depende muito, muito, muito do seu esforço particular. Já alguns jogos dependem exclusivamente do acaso. Exemplo, jogar truco. O cara pode ser o melhor jogador que for, mas se ele não tiver Recebido a sorte boas, de né? pegar uma carta, uma mão boa, ele pode até blefar e os outros caírem no blefe, mas não vai definir a sua chance de ganhar, certo? Então, tudo isso é colocado em xeque no que nós chamamos jogos de azar. Certo. Avançando então, antigamente jogava-se não só em apostas, mas também em decisões de disputas, nas divisões de herança, entre outros. A teoria das probabilidades é o assunto da aula de hoje. Então vamos conversar aqui um pouquinho com eles, que a gente começa assim, né, sempre falando assim, quando a gente trata desse assunto, a gente costuma falar de moeda, jogos de dados, né? Ou seja, ao acaso, quando tu lança um dado, tu não sabe que número vai sair. Mas existe uma chance de sair o número 6, existe chance de sair o número par, né? E é até legal porque essa história de teoria do azar aparece justamente, né, num contexto assim, que a gente vê em alguns livros, nessa parte. Porque, olha só o que acontece. De repente, eu, matemático, falo assim, olha, joguei o dado, a chance de sair o número par é de 50%, porque tem 3 números pares e 3 números ímpares. Daí, um outro cidadão de fora que não entende muito de matemática, ele olha e fala assim, opa, então se eu apostar aqui, né, na primeira rodada no número par e na segunda no número ímpar, em uma das duas eu vou ganhar. Na primeira ele jogou no par, saiu ímpar. Na segunda ele jogou no ímpar, saiu par. Ou ele jogou no par e saiu ímpar de novo. Não depende de estratégia, depende do acaso. E ainda tem a situação aqui, né? Não é um conteúdo assim muito cobrado no Enem. Cai no Enem, mas são poucas questões. Probabilidade de análise combinatória é que fica naquele outros. Isso, lembra que nós falamos de 3 grupos? A gente Estatística, tem um grupo... gráficos, tabelas. Isso. Aí temos o grupo de geometria e outros. Esses outros realmente somam 15 questões. Probabilidade, progressões, análise combinatória, PAPG, progressões, isso. Então são esses. Aí tem lá uma questão de um outro assunto que a gente quase não... Trigonometria. Olha aí, viu? Né? Então é assim, tá? Mas assim, o que domina mesmo na prova são geometria e a parte de gráficos, tabela, estatística, porcentagem. As outras ali são essas que a gente tem que estudar. Isso. Mas se eu errar essas 15, a minha nota fica muito baixa também. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Não cai muito, vou deixar pra lá. Não, né? A gente precisa passar por todos os assuntos, ter um pouco de noção, porque até pra gente chutar uma questão, a gente tem que ter noção. Estratégia. Estratégias de tirar aquelas que são impossíveis. Aí você já tem uma possibilidade, uma probabilidade de acerto maior, né? Então a gente precisa passar por todos os assuntos e ter conhecimento pouquinho de cada. Alguns a gente aprofunda, alguns a gente se dedica mais, porque já não é pela experiência de anos de Enem, a gente já sabe quais que são mais abordados, mas a gente não pode deixar de trabalhar isso tudo com vocês, tá bom? Então, falando em moedas, jogo de dados, olha lá na tela. Então, quando a gente fala do estudo, são fenômenos aleatórios, né? São aqueles que, embora sejam repetidos muitas vezes, o resultado é imprevisível. Não se pode determinar antes de ser realizado. Ou seja, o que é imprevisível? A gente não tem como prever. Exemplo, no lançamento de uma moeda perfeita. Caro ou coroa. Caro ou coroa. Mas eu posso prever o resultado? Não. Vai sair caro ou coroa? Se o vento tá pro norte, então eu jogo a moeda pro sul, vai cair coroa. Não é. Vai cair o que tiver que cair, depende do acaso, depende da sorte. E por que ele falou moeda perfeita? Porque tem moedas, né, que alguns lugares de jogos de azar usam, que são modificadas. Por exemplo, a maioria da mesa jogou cara. O rapaz que vai jogar moeda pega uma que só tem coroa. Entendi. Então, uma moeda, vamos dizer, não viciada, né? Uma moeda que, cara ou coroa, tudo certinho ali. Mas o resultado é imprevisível. Então, vamos lá. A gente vai tomar como ideia aqui um lançamento de uma moeda e temos 2 possíveis resultados, certo? Cara ou coroa. Se a moeda for honesta, igual a que a gente falou, a probabilidade de ocorrer cara deve ser meio ou 50%. Né? Então, um exemplo, em 500 lançamentos, devemos obter um número de caras perto de 250.
Mas isso não é uma regra, tá? Beleza. Pode sair diferente, mas a possibilidade, as chances, a probabilidade, olha lá, aqui já foi o que a gente disse no início da aula, né? Já começou a aparecer as frações que são transformadas em percentual, em porcentagem. Tá? Então esse aqui é um exemplo, dado 500 lançamentos, perto de 250 é um número de caras, tá? E aí a gente falou de fenômenos aleatórios, né? E quando esses fenômenos aleatórios são, na sua grande totalidade, a gente chama de espaço amostral. Nós falamos ali, por exemplo, do exemplo de lançar a moeda 500 vezes. 500 é o espaço amostral. É o todo. É o todo. Agora, o evento é um subconjunto, ou seja, aquilo que está em análise, né? É o que eu quero que aconteça. Isso. E aí, é nessa hora que vocês podem fazer um teste aí. Vocês estão aí em casa, na escola, vocês podem pegar uma moeda e fazer um teste, ou sozinho, ou com um grupo. E vamos lá. Isso, legal. Joga a moeda 50 vezes. Um joga, o outro anota. O total é o nosso espaço amostral, é tudo. Quantas vezes caiu cara? É o primeiro evento. Evento, sair, cara. Ah, tá. Então aqui, falando da moeda aqui, quando a gente fala, o todo de possibilidades, o total são duas, né? É o todo, é o nosso espaço amostral. Assim, quando joga uma única moeda. Ou é cara ou é coroa. Esse é o nosso espaço amostral, é o todo. O evento é o que eu quero. Ah, o evento que eu quero que saia cara. Então vamos jogar aqui, cara ou coroa. Quem ganhar, grava a aula junto amanhã com o outro. Quem perder, grava a aula também junto com o outro. Ótimo, gostei dessa. Até porque nós aqui não abrimos mão de gravar em dupla, né? Claro, salvo engano, uma necessidade, né, de saúde ou alguma coisa assim, mas a gente faz, tem essa, prioriza, né, gravar em dupla, que a gente acha que a aula fica muito mais dinâmica, mais descontraída, e o nosso objetivo sempre é o melhor para vocês. E trabalhando então o espaço amostral, o evento, a gente vai fazer alguns exemplos com vocês agora. Bora! Então existem algumas definições, vamos lá. Quando um evento coincide com o espaço amostral, ele é chamado um evento certo. Ah, tá, é certeza que aquilo vai acontecer. Ah, então olha só, vamos apostar, jogar aqui para o ímpar, pai eu ganho e ímpar tu perde. É certo que eu vou ganhar. Né? Verdade. Agora, quando um elemento é vazio, um evento é vazio, ele é chamado de evento impossível. Por exemplo... Joguei um dado... Qual é a chance de sair o 7? Nenhuma, porque vai de 1 a 6. Um dado então honesto, regular. Agora, o evento certo, qual é a chance de sair um número entre 1 e 6? Todos. Todas as chances, 100%, porque é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui é a diferença. O evento certo, ele tem 100% de possibilidades. O evento impossível, 0%. Perfeito. Tá? Então, só para vocês conectarem aí com os conceitos, parece que não é importante, mas é muito relevante, tá? Vamos agora de exemplo, é claro, vamos lá. Numa urna, há bolinhas numeradas de 1 a 50. Uma bolinha será sorteada ao acaso. Qual é a chance do número dessa bolinha ser múltiplo de 6? Ah, tá. Então, vamos lá. Primeiramente, eu quero saber o meu espaço amostral, né? O meu espaço amostral são 50, não são 50 bolinhas? 50 bolinhas. É o todo, né? Então, esse aqui é o meu S, o meu espaço amostral. O meu evento, aí, são os múltiplos de 6, de 1 a 50. O que está na tabuada do 6, entre 1 e 50? 6 vezes 1, 6, 6 vezes 2, 12, vezes 3, 18, vezes 4, 24, vezes 5, 30, vezes 6, 36, vezes 7, 42, vezes 8, 48. Aí, vezes 9 já passou, né? É 54. Isso, aí passa, entendeu? Então, nós temos aí um total de quantos números? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos 8 num total de 50. Olha como é que fica, então, ó. Dentre esses 8 resultados favoráveis, num total de 50 resultados possíveis, a nossa montagem fica assim. Nosso evento, 8. Nosso espaço amostral, 50. Ou seja, né, montando a razão, a divisão, a proporção, nós temos 8 em 50. E olha que legal aqui, como é que eu chego em porcentagem? Se eu dividir, certo? Vai dar 0,16. Isso, e aí... multiplicando por 100, 16%. Isso. Mas a gente também pode usar a estratégia de multiplicar, né? O que eu preciso fazer para chegar em porcentagem? 100. 100, então eu multiplico por 2, vai dar 100. Aqui eu também multiplico por 2 e deu 16. 16 por 100 é 16%.
tá? Então, vocês viram que interessante que a gente pode estar fazendo desse jeito? Se o denominador for um número que eu consigo chegar com facilidade no 100, eu posso fazer dessa forma. Agora, não conseguiu, não é um número que, por exemplo, tivesse aqui o 48. O 48 para chegar no 100 fica difícil, né? O que a gente ia fazer, então? Divide mesmo, divide e o número decimal que der, multiplica por 100. Ou seja, troca, dá uns pulinhos com a vírgula, 2. Sendo 48, dava para simplificar, ficava 1/6, né? Aí não ia ficar complicado chegar no 100. Complicado. Agora, quando aqui embaixo, por exemplo, é o 50 para chegar no 100, fácil, vezes 2. Só que o que fizemos embaixo na fração temos que fazer em cima. O que faz no denominador tem que fazer no numerador, tá? Então, sempre a gente pode chegar aí no percentual. Então, desses resultados favoráveis, a gente tem uma chance de 16% de pegar uma bolinha entre as 50 que tem lá e ser múltiplo de 6. Entendeu? O aí, sentido do negócio? Vamos supor que a aposta vou tirar um número múltiplo de 6 e eu vou ganhar. Eu tenho 16% de chance de ganhar. Só que, calculando a chance de eu ganhar, eu tenho que colocar em xeque o seguinte: e a chance de eu não ganhar? 84%. É a chance de balançar lá o globo, pegar uma bolinha e tirar uma bola que não é múltiplo de 6? 84%. Olha aí, né? Então temos tudo isso. A gente pode já... Se a gente achar os valores favoráveis, a gente já pode dizer quais os não favoráveis, isso. Né? Que é uma subtração do 100%, lógico, né? Que é o todo. Beleza? Até aí tudo jóia, tranquilo no mais? Então vamos em frente. Então, a probabilidade de um fato ocorrer é sempre expressa por meio de uma razão, uma fração, uma divisão, ou seja... Probabilidade é a razão entre o número de possibilidades favoráveis, que nós chamamos de evento, e o número de possibilidades total, que nós chamamos de espaço amostral. Certo. Então, essa é a razão que nós temos que fazer. Certo? Isso. Aí o número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral é o que a gente está fazendo, né? Então é a probabilidade daquele evento acontecer, certo? Certo. Fazendo essa fração, essa divisão, a gente vai ter então aí um número decimal. Então olha lá que legal. Então como que a gente pode representar uma probabilidade de três formas, em forma de fração, que vocês viram lá, que é a razão entre o evento e o espaço amostral, em forma de número decimal, fazendo a divisão entre o numerador e o denominador, e na forma de porcentagem, que aí a estratégia para chegar na porcentagem é você quem vai escolher qual a melhor estratégia. Certo. Então daqui a gente pode perpassar por esse e chegar nesse, né? Isso. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Qual é a chance, né? Essa palavrinha mágica que a gente usou no início da aula. É a palavra mais comum quando se fala de probabilidade. Por quê? Porque o cálculo de probabilidade não nos dá certeza de um resultado. Permite apenas prever chances de alguma coisa acontecer. Então, olha só, é uma previsão do que pode acontecer. Quantas vezes a gente liga a TV de manhã ou tá lá vendo um jornal e fala assim... Tá chegando uma frente fria na região norte. A previsão. Qual é a chance dessa frente fria chegar do... Fake news, né? Só que não. Do meio de Rondônia pro fim aqui, para rumo de Rondônia, Porto Velho. Qual que é a chance? Verdade. Difícil. Agora, assim, no Cone Sul ali, parece que o Cone Sul segura o frio todo, né? Quando o frio vem chegando, o frio já chega em Vilhena e parou estaciona lá, e não avança, né? Mas aí, será que vocês estão entendendo toda essa pegada? Porque, é importante, né? Será? É importante porque, como foi falado, não é um assunto tão cobrado, mas com certeza ele vai ser abordado aí de alguma forma. E a melhor maneira de verificar o aprendizado dos nossos alunos? É fazendo o Enem. Não. Também, né? Também. Ai, meu Deus, já fico pensando nos resultados aí, já fico nervosa, ansiosa. Os professores presenciais se liguem nos resultados, passem pra gente as notas dos alunos nas redações e as pontuações aí, porque a gente fica aqui só... A matemática também, Isso, as pontuações por área de conhecimento, né? Que a gente fica aqui nervoso querendo saber os resultados dos nossos meninos. Mas agora vamos lá ver se vocês relembram bem sobre as probabilidades com o nosso quiz. Vamos lá? É hora do quiz e a pergunta de número 1 diz o seguinte. No lançamento de um dado, qual a chance de sair o número 5? Pensa. Qual é a chance de sair o número 5? É 1/6? É 3/6? É 6/6? É meio ou é 1/3?
Qual a chance de sair... Número 5? Isso. Quantos números 5 eu tenho no dado? Só um. Ah, então é uma. Uma em quantos? Uma em? Quantos números tem no dado? Quantos números tem no dado? 6. Então, 1/6. Eita, nossa, surgiu, tá tudo errado aí. Vamos lá. Sumiu os resultados. Passa de novo, vou ver. Não. Não. É que tá erradinho mesmo. Mas a gente vai marcando aqui com vocês, né? Então, olha lá. Quantos números 5 a gente tem no dado? Um só. Um só. E quantos números a gente tem no dado, né? 6, né? 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. A chance de sair o 5 é 1 em 6. Beleza. 1 em 6, certo? Certinho. As outras aqui não procede, tá? Não leve em consideração o nosso surgir, vamos dando o resultado mão a mão aqui para vocês. Vamos lá, questão de número 2, bora ver. No lançamento de um dado, qual a chance de sair o número ímpar? Beleza. Número ímpar? Isso. Eita. De novo, vamos colocar os valores aqui, né, do dado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quais são ímpares? 1, o 3 e o 5. Ah, então são 3 chances num total de 6. 6. 3 em 6. Ah, mas Letra B. Pronto. Mas Tá certo. 3 em 6 não é a metade? 3 em 6 é a mesma coisa que dividir tudo por 3 aqui, né? E aí a gente vai ter 1 meio. Ó, metade, né? Não são 6 valores. Aham. Se são 6 números que são ímpares, se são 6 valores, números no dado e 3 são ímpares, é a metade. Então, meio também serve como resposta, tá? Beleza? Então, podemos ter duas respostas aí. 3/6 e 1 meio. Beleza? Até aí tudo certo? Tudo tranquilo? Beleza? Não tem problema aqui, nosso surgir está errado, mas vamos de questão número 3. No lançamento de um dado, qual a chance de sair um número primo? A chance de sair número primo? Primo. Primo de quem? Primo, número primo do primo. Uai. Primo, uai. No lançamento de um dado, qual a chance de sair um número primo? Beleza. Vamos de novo. Quais são? Nós estamos tudo falando do lançamento de dado, né? Aqui em todos esses valores, quais são primos? 1 é primo? Não. Ah, 1 não é primo. O 2 é primo? O 2 é. O Qual é a único característica par do é primo mesmo? Eu vi no programa de televisão esse final de semana, aquele que cai a bolinha lá nos gavetas do milhão lá, né? E aí uma das perguntas era qual dos 4 números era um número primo? Então, primo é aquele que... Só tem 2 divisores. Só é divisível por 1 e por ele mesmo. Por que o 1 não é? Porque o 1 só divide por 1. Só que 1 é ele mesmo. Ah, então tá. Então ele tá excluso, né? Só tem um então, vamos lá. divisor. O 3 é primo? O 3... O 3 é. O 4 não é, né? Porque divide por 2. O 5 é primo? Sim. O 6 não é, né? Porque divide por 2. O 6 divide por 3. Então temos aí o 2, o 3 e o 5. De novo, temos 3 em 6. Beleza. Se temos 3 em 6, temos 1 em 2, porque também é a metade, é uma fração equivalente. Certo? Certinho. Beleza pura. Vamos para a questão de número 4. Olha lá. No lançamento de um dado, qual a chance de sair o número menor que 7? Menor que 7. Menor que 7? Isso. Menor que 7. Todas as chances, né? Todas? Todos os números são menores que 7, ó. Todos são menores que 7. Então, 6 em 6. O que é 6 em 6? 6 dividido por 6 é 1. Multiplica por 100. Dá 100%. 100%. O todo é um evento certo. Olha que legal. Aí a gente vai ligando agora com o nosso conceito, né? Com as nossas definições, a gente vai ligando com o nosso quiz aqui. Beleza? Beleza. Vamos de questão número 5.
No lançamento de um dado, qual a chance de sair uma letra? Uma letra? Uma letra. Ah, não, para, sério. Só se for aqueles dados de língua portuguesa, de brincar, de sílabas, alguma coisa assim, né? Mas aqui a gente está falando de um dado tradicional, convencional. Então a chance de sair uma letra é 0 em 6. Evento impossível. Isso. Se é 0, é a mesma coisa que 0%. É um evento impossível. Então a gente tem que lembrar aí desses detalhezinhos, tá certo? Certinho. Mais uma? Vamos lá, questão número 6. No lançamento de um dado, qual a chance de sair um múltiplo de 3? Múltiplo de 3. Tchan, 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 tchan. Primeiro a gente descobrir quem são os múltiplos de 3, né? Vamos colocar os nossos valores aqui. Quem é múltiplo de 3? É a tabuada. Tabuada. 3 vezes 1. 3. 3 vezes 2. 6. Então só tem 2. 2 em 6? 2, sempre num total de 6. O nosso espaço amostral é sempre o mesmo, né? 2 em 6, né? Ou, dá para dividir tudo por 2 aqui, vamos ver se tem outra resposta correta. Divide por 2 no numerador, divide no denominador. 1 em 3. Temos, letra E, 1/3. Aqui pode, tá, gente? Porque a gente está trabalhando com os estudos ainda de vocês, tá? Se fosse uma questão realmente de fato de múltipla escolha, não podemos ter 2 alternativas corretas. Mas aqui a gente está trabalhando com a parte ainda da construção do conhecimento, então aqui a gente faz essa jogadinha com vocês aí para vocês perceberem que pode ser de 2 formas, tá? São frações equivalentes, tá bom? Vamos para a última então, última perguntinha do nosso Hora do Quiz. Vamos lá, pergunta de número 7. No lançamento de um dado, qual a chance de sair um número menor ou igual a 4? Menor ou igual a 4? Menor ou igual a 4? Menor ou igual a 4, vamos lá? Nós temos o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, né? Quais são os menores que 4? O 1, o 2, o 3. Só que tem o sinalzinho de igual, né? Então pode ser o 4? Pode. Pode ser o 4. Então a gente tem 4 valores totais num total de 6. Eita, não tem a resposta 4 em 6. Não tem 4 em 6? Vixe. Divide. Vamos dividir? Vamos simplificar a fração, fazer uma fração equivalente, dá para dividir por 2, né? 4 por 2. Vai dar 2. 6 por 2. Vai dar 3. Essa também não tem. Então, acho que é porque tem meio lá, ó. É um erro de cálculo, né? Deve ser que em algum lugar aqui era para estar ou 4/6 ou 2/3, tá? Vamos colocar na porque letra E. São frações equivalentes. Não dá meio. Não, é que ficou algum errinho aqui. Precisava arrumar melhor aí, isso aí, certo? Então, como que foi o quiz aí para vocês? O que vocês acharam? A gente viu aí que muito se resolve sempre analisando o nosso espaço amostral, que é o todo. Aqui foi sempre 6, porque o dado tem quantidade de 6 faces, né? Ele é um hexaedro, eu falo edro. Hexaedro é um dos sólidos de Platão, o nosso formato do dado, que é um cubo, né? Então a gente também chama de cubo ou de hexaedro, com 6 faces. 6 faces, 6 números, né? De 1 a 6. Ou seja, o nosso todo, o nosso espaço amostral seria sempre 6. Então quer dizer que, além da preocupação do conhecer o cubo, eu tenho que ficar atento também a esses detalhes, porque eu já vi, né, na loja vendendo cubos que não são hexa, eles chamam de cubo também. Ó, interessante, cubo, né, o dado lá que nós usamos é um cubo, hexaedro. Só que eles estão vendendo dados agora que não são cubos, que são octaedros, dodecaedros. Então até nessa hora da prova, eu estou no Enem fazendo a prova, aí fala lá, um octaedro, né, numerado de 1 a 8 é lançado. Octaedro, 8 faces. Então, só que ele vai ter que falar numerados de 1 a 8, porque então, já sei que tem 8 total. E o mais interessante de tudo isso é que vocês viram que então o nosso espaço amostral foi sempre 6. Sempre 6. Mas o nosso evento mudou, conforme a pergunta, né? O evento é aquilo que está sendo analisado, né? E aí foi mudando e muitas das vezes a gente conseguiu fazer frações equivalentes, né? Beleza. Dividir o numerador e o denominador pelo mesmo valor e ter uma fração que equivale ao mesmo resultado.
Se você dividir 4 por 6 e dividir 2 por 3, o resultado é o mesmo, decimal, né? Então, o que acontece? Preste atenção aos detalhes, que às vezes as alternativas não estão no mesmo formato que a gente acha a resposta. E a gente precisa fazer um trabalhinho com a nossa razão e com a nossa fração, tá? Beleza. Aqui não teve nenhum com porcentagem, mas poderia também estar pedindo em porcentagem, a gente tem condição para isso. É a mesma coisa que a gente já falou, divide e multiplica por 100, já é porcentagem. Perfeito, tá certo? certinho. Então, o nosso quiz bombou porque a gente quer que vocês relembrem o assunto, que é o principal foco. Aí eles vão perguntar, mas no Enem cai facinho assim? Aí é o detalhe do Enem. Algumas situações, sim, cai facinho assim. Tivemos uma questão em 2023, né? É até interessante, dá até para pensar nela no top 5 do Enem. Pode porque ser. assim, é razão, né? É uma razão. Fala de uma escola, de tantos alunos, do segundo ano, terceiro ano, primeiro ano, que vão concorrer a um quarto. Só calcular o espaço amostral e aí fazer a verificação da razão. Perfeito, uma questão prática, mais falando de razão do que ditamente probabilidade. Só que também caiu uma outra no mesmo ano, 2023, que já falava de uma loja que fazia uma promoção, tinha 2 urnas, e aí o dono da loja queria colocar mais bolas da cor diferente na urna para diminuir a chance da pessoa ganhar. E aí, qual que é a quantidade mínima de bolas? Aí já envolve probabilidade e inequação, porque chance mínima tem que colocar um número menor ou igual, ou maior ou igual de bolas na urna. Outra coisa também que já caiu no Enem com relação a faces de um cubo, porque a gente está falando de cubo, de dado aqui, e as faces opostas, elas sempre somam a mesma coisa. Sempre soma 7. 7, isso. Então, o 1 é o oposto do 6, né? O 5 é o oposto do 2, e aí o 3 é o oposto do 4, porque sempre faces opostas no dado tradicional original soma 7, tá bom? Vamos pra frente. Outra também do Enem, muito simples também, falou de uma lotérica, né, o local, uma loja, tinha 100 pessoas na fila. Aí queria saber só a probabilidade de as 20 primeiras, 20 em 100, só isso. Só que outra também já falava de um semáforo, aí tinha que um liga, outro desliga. Qual que era a chance de pegar todos os sinais verdes? Aí são algumas coisas que, claro, o Enem ele gosta de dar uma aprofundada, né? Então vamos fazer alguns exemplos aí antes de finalizar a aula. Olha lá na telinha, exemplo de número 1. Jogamos 2 dados comuns. Eita, 2? Ah, então é 12. Se 1 é 6, 2 é 12, letra A, já acertei. Não, mas só não vou nem ler mais. Mas só que vai dar 6 vezes 6, né? 6 vezes 6, não é 6 mais 6? Quer ver? Vamos fazer uma tabelinha? Será Bora. que dá tempo? Vamos ver, a gente tem... Dá tempo sim. Vamos fazer a tabelinha. Então a gente tem o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6 num dado verde. Num dado verde. Vamos para um dado vermelho agora. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6 de um dado vermelho. Tá? Então se a gente fizer uma tabelinha aqui, ó, vamos ver as possibilidades de sair, somar 10, né? Ele quer somar 10. Né? Vamos lá? Vamos somar então já aí na tabelinha? Já vamos dar somado já o resultado aqui. Oh, ficou linda essa tabela, olha lá. E aqui a gente vai ver que 6 colunas vezes 6 linhas, 36 possibilidades, 36 né? possibilidades. Então a gente já nem precisou seguir. Vamos lá então. Aqui, ó, 1 mais 1. 2. 2 mais 1. 3. 3 mais 1. 4. 4 mais 1. 5. 5 mais 1. 6. 6 mais 1. 7. 7. E aqui vai ser diferente, então 2 mais 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 6 mais 2, 8, né? Agora aqui, vamos lá. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não deu nem um 10 ainda. Não, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É o primeiro. Agora vamos lá. 6, 7, 8, 9, 10, 11. E aqui 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, quais as chances de sair a soma 10? 1, 2, 3. 3 em 36. 3 em 36, mas não tem essa resposta. Ixi. 3 em 36 não temos. O que fazemos, então? Simplifica. 3 em 36, ó, são 3 possibilidades de sair 10 num total de 36. Vamos simplificar? Dá para dividir por 3, né? O numerador e o denominador. Vai dar 1 em
12. Ah, eu acertei. Acertou a letra A. Mas a gente tem que ter esse cuidado, né? De observar, ver bem direitinho o que está acontecendo, certo? Certinho. Exemplo número 2, vamos em frente. E agora? A probabilidade de um dos 100 números, né, de 1 a 100, ser múltiplo de 6 e de 10 ao mesmo tempo. Já sabemos que o nosso espaço amostral é 100, né? É 100, então já sei que o número que eu achar lá vai ser por 100, porcentagem. Isso, vamos fazer os múltiplos de 6 e os múltiplos de 10? Bora. E a gente, porque tem que ser ao mesmo tempo, né? Múltiplos de 10, é tabuada, tá? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100. Aí, em vez de a gente calcular aqui, a gente pode só verificar desses aqui quais são de 6. Né? 6, vamos lá, 6 vezes... 5, dá 30. Dá 30, e 6 vezes 5, 30. 6 vezes 10? 60. E 6 vezes 15, 90, né? Ah, então são 3, que são múltiplos de 6 e 10 ao mesmo tempo são 3 em 100. 3 em 100, 3%. Alternativa correta, letra A. Olha que legal. Então não é difícil, né? A gente vê ali que ele vai dar uma condição no evento, tá? O evento ele vai ser condicionado, o espaço amostral é todas as possibilidades, o evento ele vai dar a regrinha que ele quer. Ah, múltiplos de 6 e 10 ao mesmo tempo. Qual era o anterior aqui? Ah, na soma dos dados jogados tem que dar 10. Podia ser o produto, podia perguntar assim, ímpar. Podia falar no dado, qual a chance de sair um no dado verde e um outro número de qualquer outro dado, um no dado verde e qualquer outro número. Então nós temos 6 possibilidades, 1 em 1, 1 em 2. Ele pode condicionar. E aí nós temos, olha só, na probabilidade, principalmente pro Enem, na escola, no livro, tem várias regras. Probabilidade condicional, probabilidade disjunta. O ideal é você entender o problema, enxergar o espaço amostral e enxergar o evento. Enxergou esses 3 detalhes, né? Analisou esses 3 detalhes, entendeu e enxergou espaço amostral e evento, é só dividir que acabou, tá feito tudo. É isso mesmo, é parte de uma razão que é uma divisão, uma fração e dá um resultado de porcentagem aí pra gente no final. Aqui uma brincadeirinha, a probabilidade dos locais onde o controle vai parar em casa. A probabilidade verde ali debaixo do sofá, a 10 metros de você, que a gente procura e nunca acha o controle, né? Aí alguém vai lá aqui, ó. A parte roxinha aí no sofá mesmo e o vermelho ainda estou tentando encontrar. Quer dizer, o controle é um mistério, não é? O controle é um mistério. Não, tá igual quando a gente está estudando e some a borracha, né? Eu não sei o que acontece que some a borracha, mas é assim mesmo. Quando a caneta, você bota a caneta aqui, aí ela desliza e se esconde. Ela se esconde, é automático. É verdade. Esse aqui é só para descontrair, mas agora vamos brincar com os números? Olha lá, brincando com os números, qual é a pergunta de hoje? Você é capaz? Bom, achar o controle não é muito fácil. Beleza, já vimos que a probabilidade de achar o controle é complicado. Mas nessa imagem aqui, nessa imagem de um jornal, nós temos, acredite você, 2 gatos. 2 gatos estão nessa imagem. Você consegue encontrá-los? Vamos lá. Você é capaz? Ache o gato. Ache 2 gatos. 2 gatinhos. Já sabe onde está, diretor? Sabe onde? Ah, e o outro? Vamos ver então, né? Já que o diretor está dizendo, vamos ver se confere aqui. E aí, galerinha, então estamos finalizando a nossa aula de número 63. A gente trabalhou o assunto de probabilidade, né? Isso. As chances de determinada situação acontecer, né? A gente vai ter a revisão, vai vir com as atividades de sala, mas sempre nessa pegada. Lembra que vai ser construída uma fração. Dessa fração, o número de baixo é o todo, né? O total de possibilidades possíveis. E o número de cima, o numerador, são as possibilidades favoráveis, né? Aquilo que o comando está pedindo. Então, dentro dessa regrinha aí, você consegue montar a sua fração, a sua divisão e dar o resultado em porcentagem quando for pedido. Vai muito das alternativas. Tem vezes que as alternativas... Por isso que a gente sempre fala, né, gente? Observa as alternativas. As alternativas não é para a última instância, não. Você vai usar as alternativas, às vezes, para experimentar. Você vai observar como é que elas estão, se estão discriminadas em fração. Na probabilidade mesmo. Pode estar só em fração. Pode estar em decimal. Pode estar simplificado ou pode estar em porcentagem. Pois é. Então eu tenho que saber.
Porque se eu olhar lá e já ver, já está mais fácil. Isso mesmo. Então agora tá com vocês, hora de mão na massa. A gente vai lá rapidinho, mas já já tá de volta.